Olá, sejam todos bem-vindos ao 3,5, o podcast para quem gosta de carros da Fiat. O meu nome é Jacó Paes e comigo, o primeiro Fiat Insider, você fica por dentro da Fiat semana sim, semana não. Já são 5 anos levando novidades, análises, segredos, a cultura do carro italiano, tudo de Fiat e também das marcas reunidas em seu entorno na Stellantis. No episódio de hoje a gente vai falar sobre o anúncio bastante importante que a Fiat fez direto da Itália em Turim. Esse episódio vai usar esse ponto de partida para falar sobre a confirmação indireta do que isso representa para o grande panda nacional, a estratégia da Fiat de levar os jornalistas brasileiros para a Itália e, claro, como tudo isso prepara o terreno para a ordem de lançamentos dos novos Fiats no Brasil. Vamos lá? Na última semana, a Fiat oficialmente deu início às comemorações dos seus 50 anos de atuação no Brasil. Alguns meses atrás, quando o Antônio Filosa, que é o CEO do grupo Stellantis, visitou o Betim, ele chegou a inaugurar uma contagem regressiva para o marco, que fica lá na própria planta, mas agora a Fiat, como marca, foi além. E como parte das comemorações dos 50 anos da Fiat no Brasil, que vão ser celebrados em 9 de julho do ano que vem, uma comitiva de jornalistas brasileiros visitou a Itália nos últimos dias e teve a oportunidade de entrar em contato com a história da marca e com diversos dos seus modelos disponíveis apenas lá na Europa, como o 600 e o 500 elétrico na versão especial Giorgio Armani. Mais do que isso, a marca fez um grande e importante anúncio, A partir de agora, a Fiat tem o compromisso de fazer o lançamento de um modelo completamente novo por ano até o final da década. Algo bem parecido com o que a marca prometeu lá para a Europa, Só que lá seria um lançamento por ano a partir de 2024. Então 2024, 25, 26 e 27. E aqui para o Brasil isso significa dizer então que 5 novos produtos vão chegar ao nosso mercado, mas de 2026 até 2030. Representando aí um ponto de virada no portfólio da Fiat, que vai ser revitalizado para que a marca possa continuar brigando pela liderança do mercado nacional. Isso tudo se conecta com aquela estratégia maior da Stellantis, que já tinha anunciado aqueles 32 bilhões de reais em investimentos na nossa região até 2030. Então, esses modelos da Fiat, eles estão dentro dos 40 novos produtos que a Stellantis já tinha anunciado, incluindo reestilizações, e isso valendo então para todas as marcas. Esse anúncio da Fiat é muito importante porque não só é essa novidade do que vai vir para a marca daqui para frente, mas também é a oficialização de tudo o que a gente vem discutindo aqui no podcast nos últimos anos. Ou seja, para quem ainda tinha alguma dúvida desses planos da Fiat, muitos deles adiantados pelo próprio CEO global da marca, Olivier François, e que eu repercuti tanto nas redes sociais do 3,5, quanto aqui mesmo em episódios, lá no Medium também, que agora está desativado, mas eu fiz posts falando sobre isso. No começo muita gente estava meio descrente em relação a essa estratégia da Fiat, mas agora a gente vê que não era só um daqueles discursos que o François faz e depois acabam não saindo. A gente vê que é realmente um plano real de renovação do portfólio. Tem uma diferença importante em relação a esses dois anúncios, em relação ao anúncio que foi feito anteriormente para a Europa e o que foi feito agora para o Brasil. Na Europa, a Fiat prometeu 4 novos modelos de 2024 até 2027. Então a gente está falando do Grande Panda. O Grande Panda ele foi apresentado em 2024, mas as vendas de fato, as entregas, ele até começou a ser vendido em 2024, mas as entregas do carro só começaram este ano aqui, 2025. E isso provavelmente vai ter algum reflexo nos próximos lançamentos da Fiat de acordo com aquela estratégia. Porque seria o Grande Panda em 2024, um SUV em 2025. No início especulava-se que seria um SUV tradicional,
podendo ou não ter a versão de 7 lugares. Em 2026, o Fastback seria o SUV Coupé, mas agora já existem outras conversas, outros rumores lá na Europa que apontam que esse lançamento do Fastback poderia ser invertido com o do outro SUV, então o Fastback chegaria antes e depois o SUV tradicional. E o quarto produto, que seria então em 2027, e ficou meio em aberto qual seria exatamente esse produto. Poderia ser uma picape, que a Fiat disse que pretende levar para a Europa, e poderia ser também algum outro produto, como alguma coisa derivada daquele conceito mais off-road que a gente viu entre os Fiat Concept Cars apresentados em 2024. Então, essa é a principal diferença para o Plano do Brasil, né? O Plano do Brasil, ele prevê um quinto modelo oficialmente, e enquanto o da Europa ficou aí em 4 carros. Por outro lado, depois dessa oficialização dos planos na Europa, a gente viu a Stellantis anunciando a produção de uma nova geração para o Pandina, que é aquele Fiat Panda antigo, né, o subcompacto do segmento A, o carro de entrada da Fiat na Europa, equivalente ao Mobi. Então, esse carro, né, faria com que a Fiat da Europa também tivesse 5 lançamentos. Mas esse carro não está confirmado para o Brasil, apesar de a gente ter aqui o Mobi, né, que poderia, de alguma maneira, se refletir nesse novo projeto no futuro. Então, também entraria em sincronia, né, com essa ideia de ter uma gama mais ou menos única, né, adaptada para cada região, mas mais ou menos global, né, em termos gerais, uma gama que seja refletida em produtos tanto lá na Europa quanto aqui na América do Sul, mais especificamente no Brasil. Mas voltando ao anúncio que a Fiat do Brasil fez, né, ele confirma de forma prática também uma outra coisa que eu já vinha especulando aqui, né, não só eu como a imprensa também, que é que a versão nacional do Grande Panda vai ser lançada no ano que vem. A gente já tinha alguns indícios disso, o Auto Segredo diz, né, que o lançamento está programado para outubro, porque o início da produção seria setembro. Não sei se vai ser isso realmente, porque, como eu disse, né, as comemorações do aniversário da Fiat já começaram no caso, né, esse anúncio é o marco zero desse processo de comemoração dos 50 anos, mas a data oficialmente é julho, né, então não sei se a Fiat de repente vai realmente seguir esse cronograma que o Auto Segredos publicou, ou se a gente vai ter uma antecipação disso para que o lançamento do Grande Panda coincida exatamente com o aniversário da Fiat no Brasil. Isso a gente vai ter que verificar. Mas é praticamente uma confirmação de que o primeiro produto será lançado no ano que vem, próximo do aniversário da Fiat. E esse primeiro produto é o Grande Panda, naturalmente. Esse modelo foi apresentado na Itália, como eu disse, em julho de 2024. Começou a ser vendido na Europa logo na sequência, e em 2025 agora ele passa a ter as primeiras, não só as primeiras unidades entregues, como também a ter a gama completa de motorizações, né? Então a gente viu a versão elétrica entrando ali numa espécie de pré-venda no final de 2024, depois a gente começou a ver já as versões híbridas leves, e agora, neste ano, né, faz pouco tempo, a Fiat trouxe o motor 1.2 turbo PureTech da PSA com câmbio manual 100% a combustão, né? Então não tem nenhuma eletrificação nessa versão. E é importante dizer que essa opção de motorização ela está, na verdade, atrelada a mais de uma versão. A gente tem 3 versões na Itália, que é o principal mercado, contando com essa opção 100% a combustão, o que é algo bem interessante, né? Porque a gente via que lá atrás, né, quando a Fiat lançou, por exemplo, o 600, a ideia da marca era cada vez menos ter versões a combustão. Com o Grande Panda a gente vê na prática esse recuo acontecendo. A gente viu a Fiat, por exemplo, lançar o 500 híbrido como uma opção a versão elétrica. Inclusive daqui a pouco eu vou falar um pouco disso, porque a Fiat também anunciou a chegada da primeira série especial do 500 híbrido lá na Europa nessa semana. Daqui a pouco eu comento um pouquinho sobre isso. Mas
é interessante ver esse recuo que está sendo feito, né? Antes a gente tinha esse plano de, aos poucos, ir eliminando versões da combustão, e hoje a gente vê que o Grande Panda, que é o grande, né, a grande aposta da Fiat na Europa para voltar a ser relevante, ele já é um carro que conta com várias opções de motor 100% a combustão. E o Grande Panda também já teve produção confirmada na Argélia. Então, com esses dois dos principais polos da Fiat, né, a Argélia é muito importante ali para a África e para a região também do Oriente Médio em termos de vendas, né, a Fiat tem uma grande participação de mercado lá, e a Europa, naturalmente, por causa da Itália. Então, a gente vê que são dois grandes mercados para a Fiat. Eles já têm uma ligação direta com o Grande Panda. Só faltava o Brasil, que é o maior mercado no mundo da Fiat. Agora, com essa confirmação toda, não falta mais. E faz todo sentido que esse seja o carro que marca as comemorações dos 50 anos da marca por aqui, porque como a gente vem vendo ultimamente, ele é o grande ponto de virada da Fiat em todos os mercados em que ela atua, e não poderia ser diferente aqui no Brasil. O Frederico Battaglia, que é o vice-presidente das marcas Fiat e Abarth para a América do Sul, declarou o seguinte na ocasião, abre aspas: "Temos muito orgulho da história construída pela Fiat do Brasil. Nosso legado é incontestável e a liderança de mercado reflete o posicionamento como uma marca inovadora, pioneira e que melhor entende os desejos do consumidor local. Nos próximos anos, vivenciaremos uma transformação com a oferta de novas tecnologias. Com o nosso line-up campeão em vendas e a divulgação de hoje de novos modelos, olhamos para o futuro em nosso mercado para seguir como a marca mais querida entre os brasileiros e com alto volume de produtos com tecnologia embarcada acessível a todos." Mas o anúncio é só o início dessa história e, mais importante, o modo como ele foi feito traz pontos interessantes para a gente analisar quando a gente tenta captar o que pode estar nas entrelinhas desse anúncio. Bem, o primeiro sinal trazido pelo anúncio é a quase confirmação de que o Grande Panda é quem vai abrir esse ciclo de lançamentos, como eu disse, ainda que o modelo não tenha um nome definido por aqui. Afinal, esse anúncio foi feito direto de Turim, e eu não acho que isso tenha sido feito por acaso. A Fiat levou uma série de jornalistas brasileiros para lá. Eles puderam visitar lugares emblemáticos, né, como o edifício da antiga fábrica de Lingoto, o Heritage Hub, que é um museu, né, cheio de clássicos da marca. Então é um movimento que faz todo sentido, porque conecta de modo indireto o público brasileiro com esse contexto histórico que inspira diretamente a nova linha global da Fiat. Porque os elementos de design do Grande Panda foram pensados justamente a partir do edifício de Lingoto. Então, quando a Fiat mostra isso aos jornalistas, ela acerta em cheio, na minha opinião. É uma grande bola dentro, porque ela está dando a deixa para que os jornalistas mostrem como que o futuro da Fiat está diretamente ligado a esse passado, que é apaixonante. Ainda mais para quem está ali conhecendo, vendo isso na prática, ao vivo, na Itália. E só quem já passou por aquela região sabe como o Lingoto exala uma energia muito gostosa e muito pura da Fiat. Ainda que a fábrica tenha sido desativada há tanto tempo, é impossível não sentir essa energia quando você está ali. Poder pisar naquele edifício que não é mais uma fábrica, mas que foi a fábrica, e que ainda assim é muito emblemático para a indústria automobilística, e que é associado intrinsecamente a uma gigante como é a Fiat. E isso é um momento muito marcante para qualquer pessoa que esteja de alguma maneira conectada com a indústria automobilística, né? Seja quem é apaixonado pela marca, quem não é, mas cobre, quem, né, mora ali naquela região. Isso é algo muito emblemático, muito marcante. O acerto da Fiat é transformar os jornalistas brasileiros em porta-vozes disso. Então, eles foram lá, eles viram tudo isso e eles vão reportar isso, eles vão dar um gostinho do que é a marca, de como é essa essência da história riquíssima da Fiat e de como ela vai, a partir de agora, explorar isso nos próximos produtos. A gente vê isso concretamente no Grande Panda, que já existe lá,
E agora a gente vai ver um pouco disso também aqui na nossa linha brasileira. Ou seja, mesmo sem dizer abertamente, para mim a Fiat está deixando cada vez mais implícito que, ainda que passe por ajustes pontuais de tropicalização, o grande Panda brasileiro, né, ou seja lá como ele vai ser chamado, vai ser reconhecível como o mesmo carro visto na Europa. Por que eu estou dizendo isso? Porque se não fosse assim, não faria muito sentido você ter toda essa movimentação, né, fazer toda essa associação com o anúncio dos novos produtos da marca, não é mesmo? Para que você levaria os jornalistas para lá? Para que você faria essa prévia do Grande Panda que os jornalistas tiveram lá, se tudo isso vai ser jogado fora quando chegar ao Brasil? Não faz muito sentido. E não para por aí, porque os jornalistas também tiveram a chance de dirigir o próprio Grande Panda em outro lugar histórico, que é a pista de testes de Baloco. Hoje em dia ela é de todo o grupo, mas ela é uma pista que tem uma ligação fortíssima com a Alfa Romeo. Esse tipo de ação é excelente, porque demonstra confiança no produto. A Fiat poderia simplesmente ter feito uma apresentação estática do hatch, mas não, ela deixou os jornalistas brasileiros acelerarem o Grande Panda nesse cenário também bastante emblemático. E o resultado é que a maioria do conteúdo que saiu dessa viagem foi extremamente positivo. E isso é ótimo, porque ajuda a calar algumas das críticas que o estilo exótico do Grande Panda já vem recebendo na internet entre consumidores brasileiros. Nem sei se dá para chamar de consumidores, porque tenho minhas dúvidas de quanto dessas pessoas que falam mal são realmente consumidores, mas vamos dizer assim, dos brasileiros que torceram o nariz para o Grande Panda. E ainda por cima coloca na mesa uma dirigibilidade muito acertada, né? Eu vi bastante gente falando sobre essa questão da dirigibilidade, da boa plataforma, e isso cria um compromisso não só de manter essa qualidade, não só de manter toda essa visão positiva no projeto brasileiro, como também de superar isso tudo com ajustes dinâmicos mais ao gosto do Brasil, que vão ser feitos para o nosso mercado, e levando também em conta a gama de motores que vai ser diferenciada, que vai deixar de lado a mecânica de origem PSA para usar os motores Firefly 1.0 e 1.3, assim como o Turbo 200. Então, é um compromisso que a Fiat está assumindo de falar, olha, vocês andaram nesse carro, esse carro é muito bom, né? Vocês reportaram isso, mas espera só para ver a nossa versão. A nossa versão, se vocês gostaram dessa aqui, a nossa versão brasileira vai ser ainda melhor. Então, isso é muito importante. Eu acho que a Fiat não teria essa confiança toda se o projeto brasileiro fosse ser, de alguma maneira, pior do que o que eles estão vendo, né? Eles viram lá na Europa. Mesmo que ainda não seja o carro exatamente igual ao que vai vir para o Brasil, essa experiência cria um entusiasmo que deve se refletir na recepção do modelo por aqui. Então já se começa a gerar conteúdo positivo sobre o novo produto da marca. E isso é importante porque não é só um novo produto, é o início de toda essa nova linha da Fiat. Por outro lado, tem um detalhe curioso nisso tudo que só reforça o meu ponto de como esse anúncio é muito mais importante do que parece. Em tese, o carro mostrado aos jornalistas não é exatamente o que a gente vai ter no Brasil, porque já é meio que evidente que vão ser feitas adaptações. O próprio CEO da Fiat disse lá quando ele anunciou, né, que essa nova linha de produtos substituiria diretamente os carros vistos no Brasil. Vai ter adaptação, nem o nome talvez seja o mesmo. E, inclusive, essa questão do nome foi tratada, né? Eu vi alguns jornalistas trazendo isso, né? Que a Fiat ainda não decidiu, que a Fiat entende que tem vantagens e desvantagens tanto em manter os nomes atuais, quanto em trazer novos nomes. Então, o meu ponto aqui é, isso poderia gerar uma confusão no público, porque, né, vai ficar difícil de associar isso tudo que vem sendo dito sobre o Grande Panda hoje com o modelo final para os brasileiros, né? Porque se o carro vai ser diferente, se o nome vai ser diferente, se tudo vai ser diferente, isso não poderia ser um problema? Me parece estranho fazer toda essa aposta em já começar a falar do carro sem ter nada de palpável que fique ali na mente das pessoas até o lançamento. Então, para mim, o fato de a Fiat ter dado esse gostinho prévio do Grande Panda para os jornalistas brasileiros é uma prova
de que a maioria dos elementos estéticos vai ser mantida no projeto nacional. E mais ainda, isso até abre margem para não se descartar o uso do próprio nome Panda por aqui. Afinal, por que a marca teria todo esse trabalho de exposição se depois fosse lançar um carro tão diferente, a ponto de nada dessa experiência ser reconhecível pelo público? Se ela fosse chegar um ano aqui depois e falar, então, lembra daquilo tudo que vocês viram, né? Lembra de tudo aquilo que os jornalistas falaram sobre o Grande Panda? Então esquece tudo isso, tá? Porque o carro mudou completamente, o design é totalmente diferente, o nome é diferente, os motores são diferentes, o carro foi empobrecido. Então, tudo aquilo de bom que vocês falaram lá um ano atrás, então pode esquecer. Nada disso vale para o carro que vai ser lançado agora aqui no Brasil. Não faz muito sentido essa lógica, né? Então, para mim, e de novo, né? Esse anúncio do modo como foi feito é um indício de que a gente vai ver muito do Grande Panda nesse carro. Inclusive, talvez, até o nome, né? Tirando essa parte do grande. Eu sigo acreditando, como eu já disse algumas vezes aqui no podcast, que mesmo com os ajustes, sim, que são necessários, principalmente em termos de dirigibilidade, talvez ali no interior, apesar de eu gostar muito do interior do Grande Panda, eu entendo a necessidade de ter algo um pouco mais sóbrio aqui no Brasil. Então, eu acho que sim, são ajustes muito válidos, mas eu sigo acreditando que o carro que a gente vai ver por aqui vai ser reconhecido como o Panda, e não como uma versão do hatch europeu. Não, é o Panda, tá? É o Panda brasileiro, sim, tem alguns ajustes, mas é o Panda. E isso também bate com o que eu ouvi lá no evento de apresentação que ocorreu quando eu estive na Itália no ano passado, e que ainda hoje é colocado em dúvida por certas publicações ou até por certas pessoas. Depois do que a Fiat deu a entender com esse anúncio, quem espera um carro radicalmente modificado em relação ao Grande Panda pode ter de começar a rever esse pensamento. Essa é uma mensagem importante, não do anúncio em si, mas quando a gente olha para como o anúncio foi feito. O 3,5 está completando 5 anos e tem novidade para comemorar. Agora o arquivo de episódios, incluindo as referências citadas neste aqui, fotos e conteúdo extra ficam no site www.3,5.com.br. É só acessar e encontrar tudo por lá. Outra novidade é o canal do 3,5 no WhatsApp. Fica aqui o convite para você ingressar e ser avisado sempre que eu postar um novo episódio, um post bacana nas redes sociais, além também de dicas de conteúdos sobre a Fiat que valem serviços, que não precisam ser só os meus, mas sei lá, matérias, vídeos legais. Então, não quer perder nada do mundo da Fiat? Pega aí o seu celular, digita bit.ly/canal 3,5, tudo junto por extenso, e entra no canal do 3,5. O link também está na descrição do episódio. E você já sabe, para conferir fotos, posts especiais, novidades ou só coisas aleatórias sobre os Fiat, você tem que me seguir nas redes sociais. É só procurar por @3,5podcast no Instagram e no Facebook. Eu preciso pedir que você siga o podcast no Spotify, no Apple Podcasts e no Amazon Music, ou favorite na Deezer. Se você estiver ouvindo pelo YouTube, não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal, clicando no sininho. Assim você é avisado sempre que eu postar algo novo. Lendo aqui alguns comentários sobre o último episódio em que eu falei sobre a questão do Argo, né, ter disparado nas vendas, Marrafon9244 disse lá no YouTube: o Panda é realmente um produto interessante, porém tirar o Argo agora é um belo tiro no próprio pé da Fiat. Vai acabar que a Fiat vai deixar os dois convivendo por um tempo, um roubando venda do outro, como já fez no passado com o Mille e Palio. A Fiat parece não estar mais interessada em passar esse tipo de história, né, para frente, de ter versões antigas dos carros convivendo com as novas, né? Tanto é que, como eu digo no episódio, os indícios são de que o Mob vai continuar em linha e não o Argo, justamente para você não ter que fazer esse jogo, né? Você deixa ali o Mob, que sim, é um projeto mais antigo e tal, mas ele tá ali de escanteio e ele pode aos poucos ser substituído pelo Citroën C3, enquanto o Grande Panda chega para de fato ocupar o lugar do Argo. E o Elson Teixeira também, na esteira disso, ele disse assim: no início de 2020 fiz a escolha de um Argo Tracking novo. Foi ótima escolha, 5 anos e 50 mil quilômetros de uso.
ótimo carro e indico como uma compra de usado. Mas como novo, o Pulse é bem superior e tem preço para CPF, bem próximo ao Argo Tracking. 1.0 vende muito para CNPJ. Considero que 2026 será o último ano de produção do Fiat Argo. Faz sentido com o que a gente está vendo. O Evandro José Nogueira disse assim: concordo também em deixar o Argo só de entrada. Acredito muito no sucesso Panda. E o próprio nome Panda seria ótimo. Na Itália ele vem ajudando muito a Fiat a crescer. Também gostaria que a Fiat seguisse por esse caminho de Panda, tá? Tirar essa história de tem que ser Uno, tem que ser Argo, né? E mais do que isso, reforçar uma marca global Panda, que é muito importante sim para a Fiat. Seria legal ter o Uno? Sim, seria legal ter o Uno, mas eu entendo que também existem questões mais complicadas com o nome Uno. Então assim, a Fiat pode bancar? Sim, pode bancar, mas para não ter que fazer isso, né, para não correr riscos, acho que o Panda é uma boa alternativa, né? Mantém ali uma essência com o carro, né? O carro foi pensado como Panda, então eu acho que seria interessante. O Tribute Sakioyo disse assim: no começo do ano, um estudo considerou o Fiat Argo o carro que menos desvaloriza no país, depois de uma avaliação que considerou o HB20 um dos carros que mais desvaloriza. Essa avaliação demonstra uma demanda aquecida para Argo seminovo, o que tem atraído a atenção das locadoras. De fato, esse ano o Fiat avançou fortemente sobre as vendas do HB20 e Onix. Não sei qual é esse estudo especificamente, mas realmente o Argo, né, tem um índice de desvalorização muito bom, teve sempre nos últimos anos. Então é um carro bem aceito pelo mercado, como eu comentei no episódio. E eu acho que talvez isso esteja um pouco relacionado ao fator preço, né? Quem compra um carro zero pode não enxergar tanto valor em pagar 80 mil reais em um hatch. E, né, porque ali por um pouco mais você já consegue comprar um SUV hoje em dia. Mas no mercado de usados, talvez as pessoas enxerguem um preço mais justo ali no Argo, o que explicaria essa boa condição dele, né, no mercado, né? Apesar de ser muito vendido para vendas diretas, depois ali no mercado de seminovos ele é um carro bem aceito. Então isso explicaria ele depender das vendas diretas para o mercado de 0 km, mas não ter uma imagem totalmente comprometida ali no de seminovos. É realmente um caso muito interessante esse do Argo, né? É para se estudar mesmo. O Elton Matos disse assim: olá, estou na expectativa da chegada do novo Uno. Acho que tem tudo para ser um grande sucesso. Será que o Argo continuará numa versão que substitua o Mobi? Essa é a grande questão, né, Elton? Até aqui os indícios são de que a Fiat vai manter apenas o Mobi em linha e não o Argo, tá? Eu acho que sim, como um carro de entrada, o Argo seria um grande ganho, mas eu entendo a escolha pelo Mobi, até porque, né, como eu comentei aqui neste episódio, faz sentido pensando que a Fiat também vai ter um substituto para o Panda, que até então estava meio em aberto lá na Europa, né? E esse projeto poderia então dar uma sobrevida ao Mobi aqui no Brasil. Então você segura o Mobi agora, né, para depois que for lançado esse carro lá na Europa em entre 2030 e 2032, está prevista essa nova geração para o Pandina, ela poder também ter um substituto direto aqui no Brasil. Então, interessante. O G20272 disse assim: acho o Argo um bom hatch, ele é confortável para o dia a dia e tem o DNA italiano. Acho também que o Argo, mesmo se sair de linha, vai ser igual ao Palio, terá um excelente valor de revenda. Parabéns pela análise, sempre muito assertiva. Olha, muito obrigado pelos parabéns, muito obrigado pelo comentário e concordo plenamente com você. Eu acho que nada disso apaga o Argo, né, como um bom projeto. Realmente ele pecou em algumas coisas ali em termos de posicionamento de mercado, mas em geral ele é um bom carro, né? E isso com certeza vai ser valorizado mesmo que ele saia de linha, mesmo que o nome seja abandonado, né? Assim como você disse, aconteceu com o Palio, tem tudo para acontecer com o Argo também.
é isso, nos próximos episódios eu trago mais comentários pra gente não se prolongar muito aqui, e também porque eu quero fazer um breve comentário sobre o anúncio da chegada do Cinquecento híbrido, né, lá na Europa. Então, como que foi feito esse anúncio, né? É o anúncio de uma série especial de lançamento, que é o Cinquecento Hybrid Torino. Vai ser uma série especial dessas primeiras unidades. Ele foi apresentado agora, né, mas ele vai estar ao vivo no Salão do Automóvel de Turim, de 26 a 28 de setembro. Então, por isso que a Fiat fez, né, essa antecipação. Vai entrar em pré-venda agora, mas as primeiras entregas só estão previstas para fevereiro de 2026. Então a gente só vai ter um reflexo disso no ano que vem nas vendas da Fiat, tá? E por enquanto a gente só vai ter essa série especial pelo preço especial de 18.950 euros com o usado na troca, tá? Tem R$1.000 de desconto aí, segundo a Fiat. Então, na prática, essa série especial custa 20 mil euros. É uma série especial que já vem com tudo que esse Cinquecento híbrido vai ter, né? É um carro mais de entrada, mas ainda assim, o carro de entrada que eu digo é o Fiat Cinquecento híbrido, né? Mas ainda assim é consideravelmente caro a meu ver, tá? Porque por mais um pouquinho ali você já tem o Cinquecento-E, motor 1.0 Firefly aspirado, com câmbio manual de 6 marchas e o sistema híbrido leve de 12 volts que a gente já vê aqui no Pulse e no Fastback. A Fiat também disse que toda a gama completa desse Cinquecento híbrido vai ser apresentada em novembro, com versões abaixo dos 17 mil euros. Então, provavelmente ali uns 16.900 euros vai começar. Eu achei um pouquinho caro ainda assim, tá? Que, por exemplo, a gente tem uma ideia, o Pandina, que é o carro mais de entrada da Fiat e tem um conjunto mecânico similar, ele parte ali dos 9, 10 mil euros, tá? Então o Cinquecento vai ter uma cobrança ali significativa, né? São 6 mil euros de diferença pelo menos. Eu achei que viria um pouquinho mais barato, tá? Mas, vamos lá, vamos ver no que dá, né? Então, é isso. Então a gente tem essa primeira série especial sendo apresentada agora. Daí a gente vai ter em novembro a gama completa do Cinquecento híbrido. E daí, em fevereiro de 2026, as primeiras entregas desse carro, tá? Essa série especial tá bem bonita, tá? Ela vai estar disponível nas cores amarelo ouro e verde oceano. Tem acabamentos especiais ali, né? Faz uma referência à Mole Antonelliana, que é um símbolo ali de Turim, né? Aquele prédio bem bonito. E tem ali um logo, né? Um badge diferente, tem um acabamento diferente por dentro. Então, tá bem legal, mas também tá um pouquinho caro, né? Tá um pouquinho salgado. E recados dados, comentários lidos, né? Essa novidade do Cinquecento falada. Vamos voltar para o episódio. Isso tudo não quer dizer que a gente não tenha algumas questões em aberto, né? Por exemplo, a questão do nome é algo que está muito aberto. E tem também uma outra questão que é a ordem de lançamentos, né? Isso é uma coisa que assim está gerando muito debate, né? Para quem realmente gosta da marca, está apostando nessa nova linha global da Fiat, é realmente o grande segredo da coisa, né? Porque, como eu disse lá no começo do episódio, a gente tem o Grande Panda, que é o início, isso a gente já tem meio que certeza, né? Foi o início na Europa, 2024, vai ser o início aqui no Brasil, 2026. Mas depois disso a gente ainda tem mais 3 produtos lá na Europa, pelo menos, e mais 4 produtos aqui no Brasil. Então a grande questão é, qual que vai ser a ordem de lançamento? A gente tem 2 vertentes principais para essa questão. E isso vale tanto para a Europa como aqui para o Brasil. Lá para a Europa tem aquilo lá que eu já comentei também no começo, né? Uma vertente que diz que o segundo produto vai ser o SUV, que seria equivalente ao C3 Aircross, né? O Soul Aircross agora, podendo ou não ter a versão de 5 ou 7 lugares. Então esse carro seria o próximo lançamento, que a gente poderia ver em 2025 ainda, alguma prévia, eu acredito, mas
que seria de fato lançado em 2026, porque teve aquele atraso no Grande Panda. Então, eu estou considerando que a partir de agora, o que vai ser colocado em prática é: Grande Panda foi lançado em 2025, primeiro SUV em 2026, segundo SUV em 2027 e um último carro em 2028. Ou talvez, em algum momento, a Fiat acabe fazendo 2 lançamentos simultâneos. Por exemplo, poderia lançar os 2 SUVs em 2026 para compensar esse atraso que teve no início com o Grande Panda. O que está muito em aberto na Europa é a ordem dos SUVs, porque no início se cogitava muito que viria primeiro esse SUV normal, né, estilo tradicional, e depois o Fastback. E agora, inclusive com flagras que foram feitos, né, a gente está vendo bastante flagra do Fastback sendo feito, né, com mais frequência. Isso parece confirmar uma outra linha que surgiu depois, que é: primeiro viria o Fastback e depois viria esse outro SUV. E também isso tem uma certa implicação em como os carros serão, né? Porque essa segunda vertente de que o Fastback vai vir primeiro diz também que o Fastback seria um modelo, não vou dizer de entrada, mas ele seria um modelo mais normal, né, mais tradicional, e o outro SUV seria um pouquinho mais caro. Então o outro SUV ficaria posicionado acima do Fastback e não abaixo. Por que eu acho que, pelo menos em partes, essa teoria de que o Fastback vai vir primeiro faz sentido? Porque a Turquia é um mercado muito importante para a Fiat. E como a gente já viu aqui nessa temporada em um dos episódios que eu fiz, as vendas lá estão em queda. E a Fiat não tem um substituto direto para o Egea, né, que é o tipo vendido lá na Turquia e que é o grande best-seller da marca. Na verdade, o que a Fiat anunciou é que o tipo Egea vai encontrar no Fastback o seu substituto. E até onde a Fiat tinha anunciado os seus planos, né, 2025 seria o fim de linha para o tipo Egea na Turquia. E a unidade da Tofas, né, que é a parceira da Fiat lá na Turquia, vai passar a produzir vans. Ela não vai mais produzir carros de passeio da Fiat. Com esse fim de linha da família tipo, tudo bem, a Fiat ainda tem ali algum estoque que ela pode utilizar durante os primeiros meses de 2026, mas e depois? Né? A Fiat está matando o principal produto dela na Turquia, que é o seu terceiro maior mercado, né? Ali brigando com a Itália para vir depois do Brasil. Então, como que ela vai fazer essa sucessão sem ter, de fato, o Fastback? Então, faria sentido ela lançar o Fastback primeiro, já que ela disse que o Fastback será o substituto natural, né? O espiritual, nesse caso, do Fiat Tipo Egea na Turquia. Então, nesse caso, para mim faz sentido que a Fiat apresente talvez alguma prévia dos SUVs, ou talvez só do Fastback, ainda até o final de 2025, e de fato lance esse produto em 2026, chegando talvez ali junto na Europa e na Turquia, para poder dar vazão a essa substituição do tipo, principalmente na Turquia. E também é um modelo mais estratégico no sentido de que é um segmento no qual você tem um pouco menos de opções, principalmente ali na Europa e na Turquia, né? Você tem SUVs coupés, óbvio, mas é um mercado consideravelmente menor do que o de SUVs tradicionais, né? SUVs tradicionais praticamente toda marca tem, inclusive não só a Fiat que não, né? Vamos assim dizer, ela tem o 600, mas é aquela coisa que fica ali, não é bem um SUV assumidamente, né? É importante fazer esse lançamento do Fastback antes, porque daria uma chance, uma oportunidade de a Fiat se destacar mais do que se ela lançar um SUV tradicional, né? Ela vai encontrar mais espaço ali para poder se promover. Inclusive, eu acho que mesmo aqui no Brasil, ela deveria ter lançado o Fastback antes do Pulse. Aqui por outros motivos, né? Principalmente para diminuir essa sensação de que o Pulse é só uma versão ali do Argo. Acho que se o SUV Coupé tivesse vindo antes, isso ficaria um pouquinho mais claro, ajudaria no caso do Pulse. E lá na Europa por conta dessa questão mercadológica, porque
ela tem chances de se destacar mais se ela chegar primeiro no segmento de SUVs cupês. Então, para mim, faz sentido essa teoria de que o Fastback vai ser lançado antes. O problema disso é que o nosso carro vai envelhecer muito rápido. Se esse novo Fastback chegar em 2026 na Europa, né, se ele for apresentado esse ano ainda, vai ser um grande estrago. Né, mas vamos considerar que ele chega realmente em 2026. Isso vai envelhecer o nosso carro muito rápido. E por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente for pegar o cronograma do Brasil, a gente vai ter pelo menos aí uns 2 anos de atraso, né? Então o Fastback chegaria aqui em 2028, 2029. É um período em que o nosso carro vai conviver com esse novo Fastback, que tende a ser radicalmente diferente, mais moderno, né? Então eu vejo uma certa complicação nisso, mas entendo também que aqui no Brasil a Fiat está numa situação mais confortável e lá na Europa ela realmente precisa desse carro antes. Então, para mim faz sentido apostar nessa teoria, e essa quantidade maior de flagras realmente do Fastback, desse novo SUV coupé da Fiat, lá na Europa, reforça isso. Até onde eu sei, a gente não viu nenhum flagra do outro SUV tradicional, enquanto do Fastback a gente viu um número considerável de flagras, né? Então, seguindo essa teoria, depois disso viria, então, em 2027, né? Ou talvez se a Fiat antecipar e mostrar os dois SUV juntos, a gente veja alguma coisa desse SUV mais tradicional em 2026, ele chegaria ao mercado, de fato, ali entre o final de 2026 e início de 2027. Faltaria daí só aquele último carro europeu, que a gente ainda não sabe se vai ser a picape, se não vai, né? Se a Fiat prepara alguma coisa que ela ainda não deixou muito claro, muito evidente, mas então seria esse outro carro. E por que essa teoria também faz muito sentido com a outra teoria que surgiu aqui no Brasil? Vamos lá, vamos organizar as coisas. Porque aqui no Brasil, a teoria inicial seria: primeiro carro, o Grande Panda; segundo carro, o SUV tradicional; terceiro carro, o SUV coupé; quarto carro, a estrada, né, a picape. E até então a gente não sabia o que seria da Toro, tá? Então é importante que esse anúncio que foi feito, ele meio que dá uma resposta também para Toro, já que foram confirmados 5 carros e não 4. Por que eu acho que essa teoria já não faz mais sentido e também bate com essa mudança que a gente vê na questão da Europa? Porque aqui no Brasil, então, a gente teria em 2026 o Grande Panda, que seria o substituto do Argo, e isso é importante porque nesse segmento a Fiat já passou da hora de mudar o Argo, né? O Argo foi lançado em 2017, então se a gente considerasse 8 anos, né, seria 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23, né? 8 anos são 8 anos é o ciclo normal de um carro, né, no mercado geralmente, né? A Fiat às vezes prolonga um pouquinho isso, né? Mas então em 2023 o Argo já deveria ter tido uma nova geração. E isso considerando que no meio de vida ele deveria ter tido uma reutilização muito boa, né? Que ele não teve, ele teve uma coisa bem leve, né? Então ele já passou da hora de ser substituído. Isso reforça a importância de o Grande Panda ser o primeiro carro. E quase 10 anos depois de o Argo ter sido lançado. Então não tem muito como o primeiro carro ser outro. Tem que ser o Grande Panda por conta desse tempo. E aí, aquela teoria de que o segundo carro a ser lançado seria o novo Pulse, né, ou esse novo SUV da Fiat, também cai um pouco por terra, e a gente volta para aquela questão que o Autos Segredos também deu nesse ano, que é que o segundo carro seria, na verdade, a Estrada. Por que faz sentido? A atual geração da Estrada foi lançada antes do Pulse, né? Ela foi lançada em 2020 e o Pulse em 2021, final de 2021, né? Quase 2022. Então, se a gente for pensar na ordem de atualização dos produtos, o Argo foi lançado em 2017, então ele vai ser atualizado primeiro. Depois disso, qual carro que foi lançado? A gente teve o Cronos em 2018, mas ele não tem um substituto direto na nova linha global da Fiat. E daí, depois disso, viria quem? Viria a Estrada. Né? Depois do Cronos, o principal produto que a Fiat lançou no Brasil foi a Estrada. Então, faria sentido que o carro de 2027 seja a nova geração da Estrada.
E isso também bate com o cronograma lá da Europa, porque, lembra, o quarto produto está previsto para, inicialmente seria 2027, depois virou 2028. Então viria a calhar a Strada ser lançada aqui em 2027 e depois chegar à Europa até 2028, já que a Fiat planeja vender as picapes lá na Europa. Então bateria com esse novo cronograma. E aí então em 2028 a gente teria Pulse e em 2029 Fastback. Estou chamando de Pulse, assim, não sabemos se vai ser, mas seria esse SUV tradicional, né? Então a gente poderia ter aí alguma mudança também nessa ordem, né? Entre Pulse e Fastback, vai depender lá da Europa também. Como o Fastback aqui no Brasil foi lançado depois, pode ser que a Fiat inverta, né? Lança primeiro o SUV tradicional, que seria no lugar do Pulse aqui, e depois o Fastback. E o Fastback também teve uma atualização um pouquinho maior em termos de design aqui no Brasil. Então pode ser que haja essa alternância entre os dois SUVs. Bem, essa questão da ordem dos SUVs, a gente tem que ver tanto lá na Europa quanto aqui no Brasil. Mas me parece fazer mais sentido esse cronograma. Primeiro a gente ter a Strada e depois Pulse e Fastback, pensando na ordem que os carros foram lançados aqui no Brasil. E daí, por fim, a gente tem a Toro em 2030. A Toro realmente foi o primeiro carro, né, que deveria já ter uma nova geração, no caso, porque ela foi lançada lá em 2016. Ela abriria essa nova linha, mas não vai ser esse o caso, até porque a gente teve a Toro com o maior grau de intervenções nessas reestilizações que a gente está vendo desse ano. Ela foi mexida mais justamente para ter esse fôlego e durar mais. E também tem uma questão envolvendo a Toro que não só ela é um produto mais caro, né, e que de certa forma também navega ali em um mercado que está um pouco mais tranquilo atualmente, mas a previsão é que isso mude. A previsão é que a gente tenha mais concorrentes para a Toro entrando aí nos próximos anos. Então a gente tem a Volkswagen, talvez a Toyota, né, BYD pode apresentar alguma coisa que interfira ali na Toro. Então, jogar a Toro para o final também ajuda nisso, porque essas picapes elas não vão chegar já, elas vão demorar um pouquinho para chegar. Então, com a Toro no final desse cronograma, a Fiat já vai ter uma resposta também para essas novidades que vão surgir. Resumindo e concluindo, essa viagem que a Fiat fez com os jornalistas brasileiros foi, na verdade, o plantio de uma semente que me deixa muito empolgado. Não só a marca está resgatando a sua história e fazendo com que conteúdos sejam criados a partir dessa história, como ela também está plantando a semente de como essa história é rica e emblemática, de como essa história está traduzida em um produto palpável que é o Grande Panda e de como esse produto pode representar um avanço real para a marca em termos de dirigibilidade, design e propostas de mercado nos próximos anos aqui no Brasil. Essa semente vai ser cultivada de agora, né, a partir desse início dessas comemorações e desse anúncio até 2026, quando o carro for lançado oficialmente no Brasil. Até lá, a Fiat vai acompanhar de perto a reação do público, vai sim ajustar detalhes, vai escolher o nome. A partir desse plantio, né, e das repercussões dele, a Fiat também pode pegar insights e levar isso para o produto final, inclusive essa questão do nome. Mas o mais importante aqui é que a semente já está lá e ninguém vai tirar ela de lá. Você concorda com essa visão? Você acha que essa ordem, né, essa linha de raciocínio dos próximos lançamentos da Fiat faz sentido? Me manda uma mensagem ou deixa aí nos comentários o que você achou desse importante anúncio que a Fiat fez. Por hoje foi isso, eu espero que você tenha gostado do que ouviu e agradeço pela companhia até o final. Um abraço e até a próxima, ou no @3,5podcast nas redes sociais.